Cabe a gente se render diante do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. Vocês podiam cantar pelo menos 4 vezes por mês, viu, gente? Né, gente? Amém? Coisa linda do Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele é fiel conosco. Chegamos ao último mês do ano de 2017. Passou rápido, né? Passou tão rápido. Nós, como salmista, estamos expressando que a nossa vida realmente ela é passageira. Nós voamos, mas nós vamos chegar com vitória até o dia 31 de dezembro, sendo fiéis ao Senhor em todas as coisas. Eu conclamo você a ser fiel a Deus em tudo, a honrar ao Senhor com a sua vida, com o seu coração, com a sua mente, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, com seus bens, com seus dízimos, as suas ofertas. Com a voz do agradecimento, nós renderemos louvor ao nosso Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 4, a partir do verso 1. João capítulo 4, a partir do verso 1. Você foi criado para uma missão, e temos visto que Deus nos leva à nossa Galileia, mas nos leva também à nossa Jerusalém. Hoje pela manhã pensamos sobre isso. Pensamos no domingo passado sobre a missão que Deus confiou a nós, quando Deus chama a vida de um Pedro, trabalha, lapida, molda suas inconstâncias, instabilidades, e o faz um grande instrumento das suas mãos, cumprindo assim a missão. E hoje eu gostaria de pensar a respeito desta mulher, a mulher samaritana, que também nela vemos o cumprimento da missão, e através dela vemos Deus cumprir a missão. A palavra do Senhor então nos diz assim, João capítulo 4: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Pai, até aqui foi maravilhoso, Pai, cantar com a tua igreja, louvar com o teu povo. Agora fala-nos, toca o nosso coração, toca o interior da nossa alma, ministra poder, graça, visão, percepção, ó Deus, do que tu queres através desta palavra nessa noite, a cada coração que aqui está. É o que oramos agradecidos, já na certeza de que esta palavra é alimento para o nosso coração, e nela nos debruçamos, certos de que o texto salta aos nossos olhos,
e vai para o nosso interior, de onde flui a água da vida, que é o Senhor Jesus. Assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Por uma percepção do Espírito, o evangelista João coloca duas histórias, uma atrás da outra. A história anterior dessa mulher é narrada pelo evangelista João como a história de um homem, um doutor da lei, um homem conhecedor das Escrituras, conhecedor da Torá, conhecedor dos mandamentos. Um homem que conhecia a Torá, mas não conhecia Jesus. Um homem que demonstra para Jesus uma sede também, um anseio. Ele vai de noite e pergunta o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Este, sem dúvida, é o anseio de todo ser humano, herdar aquilo que nós ouvimos de vida eterna, o reino celestial. Tal qual aquele homem, eu e você temos essa sede. Tal qual esta mulher, que agora Jesus se depara com ela. Uma história de contrastes. Ele, um judeu, Nicodemos. Ela, uma samaritana. Não tem o nome, não aparece o nome. Aparece o nome de mulher samaritana. Uma história de contrastes, porque de fato essa mulher tinha no seu íntimo uma religiosidade diferente da de Nicodemos. Mas eu fico encantado com o meu Jesus. Como que Jesus deixa determinados lugares para ir no cumprimento da missão, envolver essas pessoas. E ali o texto, no verso de número 4, vai nos dizer que era necessário atravessar a província de Samaria, um lugar perigoso, um lugar que é tido, esse lugar chamado Sicar, era tido como um lugar dos bêbados, dos vândalos. Ninguém gostava de passar por aquele lugar. Era um lugar parecido com uma comunidade onde a coisa é difícil passar por aquele caminho. Você que passa por comunidade sabe do que eu estou falando. Quando eu visitei alguns lugares aqui ao redor, que eu vi e me deparei com meninas muito novas, aparentemente com 14, 15 anos, com uma pistola na cintura. Confesso que eu, mineiro, lá de Minas Gerais, fiquei um pouco chocado. Eu fui me deparando com esse cenário que eu via de longe, mas ver de perto é uma outra configuração, até mesmo para a nossa mente. E Jesus passa por um lugar assim, um lugar que ninguém gostava de passar, era um lugar que atemorizava, era um lugar de vandalismo, era um lugar de pessoas segregadas. É bem lembrado que no ano 722, nós vamos perceber que na história dos próprios judeus e dos próprios samaritanos, houve uma luta religiosa. Sargão II, ele dividiu e foi com ímpeto contra os próprios judeus e samaritanos, e o Reino do Sul agora começa a sofrer. E é interessante que naquela própria divisão, logo depois do ano 586, os samaritanos, naquela luta teológica, religiosa com os próprios judeus, agora sofrem também diante do cativeiro de Nabucodonosor. O cativeiro durou 70 anos na história. Pense, 70 anos com o povo escravo, nas mãos de um senho, de um senhor, que tinha nas mãos uma tutela, que comandava, que escravizava. Era o cativeiro babilônico. 586,
mas em 516 antes de Cristo, nós vamos perceber que agora os judeus, através de Zorobabel, vão reconstruir e voltar a Jerusalém. Neemias, Esdras, os grandes reformadores do Antigo Testamento, foram poderosamente usados pelo Senhor no projeto de cumprirem a missão para aquele tempo. Neemias, ele sobe do alto da montanha. Do alto da montanha ele tinha uma percepção nítida de como estava aquele povo. As casas, as portas queimadas, tudo destruído, o povo segregado. É neste período que os samaritanos então intentam, juntamente com os judeus, a reconstruírem a Jerusalém. Mas os samaritanos naquela época não tiveram voz ativa, o que acirrou ainda mais essa luta teológica entre samaritanos e os próprios judeus. Foi João Mercano, no ano de 126, que agora destrói o templo dos samaritanos. Os samaritanos ficam destruídos. Isso acirrou ainda mais essa disputa, essa distância, e aquilo que fez com que judeu não falasse com samaritano, samaritano não tivesse acesso até os judeus. E agora Jesus, no século I da era cristã, após os idos de 33, quando ele inicia a sua missão na terra, Jesus se depara, e o evangelista João narra com propriedade, no capítulo 4 inteiro, sobre o cumprimento da missão na vida dessa mulher e através da vida dessa mulher. E a primeira verdade que nós precisamos entender, meus amados, é que os cumpridores da missão precisam entender que, para sermos eficazes, ativos, instrumentos valiosos do Senhor, precisamos quebrar paradigmas. Jesus vai quebrar um paradigma cultural, concordam? Porque eram duas culturas diferentes. Jesus vai quebrar um paradigma racial, porque de fato eram povos e nações diferentes. E Jesus vai quebrar um paradigma religioso. Quando Jesus entra naquele cenário, ele vai àquele coração, e eu fico aqui paralisado, pensando por que era necessário Jesus passar por aquele lugar. Você se lembra de um momento da sua própria história, experiência pessoal sua, em que você sentiu que era necessário passar por um lugar, para lhe ministrar, para lhe ser um instrumento de Deus, ali deixar uma palavra, ali orar com alguém, ali ministrar aquela vida? É este senso de missão que Deus coloca no nosso coração, quando nós, como missionários, apregoeiros do Senhor, povo que tem uma missão, que tem uma mensagem, que tem uma esperança a ser compartilhada. É nesse momento que, quando nós, imbuídos do Espírito, saímos para cumprir a missão, precisamos entender, nós precisamos quebrar qualquer paradigma que exista para que o cumprimento da missão ela aconteça. E aí talvez, querido, você pense nos paradigmas atuais da sua própria vida. Talvez você criou na sua mente que somente aquelas pessoas que fizeram um seminário serão os apregoeiros da fé. Talvez você imagine que as pessoas melhores preparadas serão as pessoas mais usadas. E sabe uma coisa que tem estado pulsante no meu coração, amados? É a palavra improvável. Deus quer usar os improváveis. Deus tem paixão em usar pessoas que se sentem talvez não capacitadas, pessoas que talvez se sentem inaptas, inabilitadas para cumprirem a missão que Ele confiou. Então, olhe bem para essa pessoa que está do seu lado aí e diga assim: você é o improvável que Deus vai usar. Você é o improvável. Deus
confundiu a sabedoria dos homens, quando disse que ele escolheu as coisas loucas deste mundo, os que não são, os humildes, aqueles que se sentem pequenos. E se você é essa pessoa, querido, olhe bem para a história dessa mulher, uma mulher que tinha profundas razões para estar à margem da sociedade e para não ser alvo do cumprimento da missão de Jesus. Uma segunda verdade que vamos aprender nessa noite é que no cumprimento da missão é necessário ter a sensibilidade para alcançarmos o coração das pessoas onde elas estão. Jesus vai àquele lugar com sensibilidade. O coração de Jesus está aberto. O coração de Jesus está sensível, tocado. O coração de Jesus está aberto. Pessoas eficientes, eficazes em qualquer área. Porque nós já definimos aqui. Ninguém aqui é profissional. Todo mundo aqui é missionário. Amém, irmãos? Ou ai ai? Amém? Ou ai ai? Amém? Amém? Nós somos missionários. E o missionário, ele está ali, ele está disfarçado da profissão dele. Então você é aquela pessoa que trabalha no Presunique fazendo tapioca para agradar as pessoas que vão ali. Não tem aquelas pessoas que ficam ali com os produtos? Eu amo estar no Presunique por isso, gente, também. Porque ali sempre tem uma tapioca, tem um cafezinho, tem uma linguicinha sendo passada. Pelo menos na minha região lá é assim, eu não sei na sua, né? Aí você está ali, aquela sensibilidade para perceber o momento, aquele que atende atrás do balcão, aquele que é um advogado, aquele que é um motorista, aquele que talvez está, querido, em uma realidade, em uma empresa, em um segmento. As pessoas estão tão carentes e tão sedentas e tão desesperadas, a palavra é essa, desesperadas, esperando uma mensagem sua. Quando, à semelhança de Jesus, nós nos colocamos no cumprimento da missão e vamos no lugar que elas estão, e Jesus nos mostra isso. A gente precisa sair da nossa Jerusalém, e às vezes Jesus volta para Galileia. É interessante, ora ele manda ir para Jerusalém, ora ele volta para Galileia. Aqui Jesus está voltando, verso de número 3, deixou a Judéia e voltou outra vez para Galileia. E Jesus vai ao encontro dessa mulher para ver a sua necessidade, lhe tocar, ser instrumento do Senhor para o seu coração. É interessante que o tema, que é o tema da discussão dessa mulher com Jesus, é o tema da adoração. Por quê? Jesus começa a aguçar nela, percebendo, olhando para ela, olhando nos olhos. Eu fico imaginando este encontro. Pessoas que serão eficazes, cumpridores da missão. A missão, por exemplo, de um pai, de um marido, de um profissional. Serão pessoas que vão tocar com os olhos. Tocar através de uma percepção diferente às pessoas. E Jesus vai, se encontra e começa a entrar no universo dela. Jesus entra no mundo desta mulher. Jesus mergulha no seu próprio oceano existencial e começa um diálogo sobre adoração, porque Jesus deixou que ela falasse. Como que você, sendo um judeu, vem falar comigo que sou samaritana? A gente fala que a gente adora nesse monte, a gente adora em Gerizim, mas aonde é que é o lugar? Ela tinha uma sede e Jesus fala: olha, mulher, você vai ver o tempo que nós não adoraremos no lugar, mas Deus, ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus começa o diálogo, aguçando, entrando na realidade dela, e ela vai ficando curiosa, porque a terceira verdade que eu posso atribuir nessa noite é que os cumpridores da missão, eles despertam a simpatia das pessoas.
E é isso que Jesus faz. Veja comigo o verso 7 até o verso 9. O texto vai nos dizer que nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A quebra desse paradigma proporcionou uma aproximação. E é neste aspecto, querido, que nós precisamos entender que seremos melhores líderes, seremos melhores pastores, seremos melhores ministros, seremos melhores instrumentos do Senhor quando nós atrairmos a simpatia das pessoas. Através de você, a igreja do Senhor vai alcançar neste ano de 2017 e 2018 lugares que nós nunca alcançamos. Eu fico pensando no dia que as nossas crianças da Vila Aliança começarem a entrar aqui na igreja, aquelas crianças que talvez ninguém daria nada por elas, aquelas crianças da Vila Vintém, aquelas crianças talvez lá dos outros polos que temos começarem a entrar na igreja e chegarem aqui, e através do esporte, dos embaixadores do rei, das mensageiros do rei, das ministrações, ensinar aquelas meninas a fazer um laço. O que você acha dessa ideia? Cadê a Raquel Itati? Está por aí, né? As nossas tias estão aprendendo na fábrica de artes da nossa igreja a compor um laço e dar uma profissão. Essa irmã aqui está ficando rica fazendo laço porque aprendeu aqui na igreja. Já montou uma microempresa e colocou laços nas mãos das pessoas, ou seja, enlaçou todo mundo. Você está rindo, irmã? Está rindo, está com a cara da riqueza hoje por causa do laço. Pessoas que podem entrar aqui e a gente entrar no universo delas, irmos lá com simpatia e mudarmos a história desse povo sofrido que nós amamos e queremos vê-los rendidos a Cristo Jesus o Senhor. E é para isso que nós estamos estudando uma vida com propósitos. Está quase terminando, está quase, mas nós vamos chegar lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus desperta sua curiosidade, versos 11 a 12, veja comigo. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Veja, olha, o diálogo, ele levou essa mulher a ter uma sede. É como se Jesus estivesse jogando sal para que ela tivesse sede. Ele aguçou a curiosidade. E o verso 12 diz: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Uma leitura de quem essa pessoa era, tão carente da água da vida, fez com que essa mulher abrisse o seu coração. Nessa noite eu espero, meu amado, que você saia daqui como esse instrumento de Deus que vai com muita sede por pessoas, com muito amor por vidas, levar essas pessoas a terem sede dessa água, com essa pergunta: que água viva é essa que o Senhor está falando? E Jesus mostra, ele começa o diálogo, ele está falando. Essa mulher sabia que aquele poço era um poço fundo. E aí, meus amados, eu imagino a própria vida de muita gente que está assim. A ideia aqui de poço é a ideia lá no original de uma cacimba, um lugar onde a água fica parada, um lugar onde a água não flui, onde a água não corre. A vida de muita gente está como a vida desta mulher, a vida de muita gente que talvez esteja aqui nessa noite. A vida de muita gente está como esta água parada,
essa água que não tem vida, que dela não flui oxigênio, que dela não flui uma água doce, é uma água que juntou um lodo, porque criou-se e ficou ali paralisada numa cacimba, onde nada movimenta. Talvez, querida, essa pessoa que você está pensando agora, esteja como esse poço de Jacó, essa cacimba, talvez a sua própria vida, e Jesus começa a falar de uma fonte, que é uma palavra que tem o sentido de frear. No grego, a ideia de lençóis freáticos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: mulher, quem beber agora dessa fonte, dessa água que eu tenho, e no verso 14 aparece essa ideia da fonte, aqui a jorrar para a vida eterna, vai fluir. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não vai ser algo paralisado, não vai ser mais essa osmose, essa coisa que não traz vida, que não traz retorno, que não sacia. Vai jorrar, vai lavar, vai limpar, e nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, deixa a água da vida passar no seu coração que está seco, e como uma cacimba, retendo a água, e deixa ele lavar, limpar e purificar o seu interior nessa noite. Deixe que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, flua como uma fonte que vai jorrar para a eternidade. É neste desejo que Deus espera que nós, como cumpridores da missão, estejamos dispostos a irmos de encontro, em quinto lugar, a necessidade das pessoas, porque é isso que Jesus faz com essa mulher. O que Jesus faz com essa mulher é o que Ele espera que eu faça com quem tem sede. E o verso de número 16 nos diz: disse Jesus, vai e chama o teu marido. Jesus agora começa a confrontar a realidade do pecado dessa mulher, a ver que ela de fato era uma pessoa que necessitava, que carecia. Ninguém vai dizer eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor, se nós não apontarmos a necessidade dessas pessoas. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida e elas acham que a vida dela está muito boa, até que elas entendam que elas estão perdidas. E talvez seja o seu caso dessa noite. Você está olhando tudo isso que está acontecendo à sua volta, mas o sentimento que você tem é um sentimento de estar perdido, não saber para onde ir, não saber qual o norte, não saber qual o caminho, não saber qual é o trilho pelo qual você vai percorrer a sua história. E Jesus vai lá na necessidade, porque quando Jesus manda essa mulher ir chamar o marido, Jesus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, já sabia que essa mulher tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. E Jesus não vai direto para não ferir, Jesus não vai direto ao ponto para que aquela mulher não se sentisse ferida, mas ela é constrangida, estou perdida. E aí ela vai responder para Jesus no verso 17: eu não tenho marido. E Jesus replica: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ele vai lá na necessidade dessa mulher. Agora, ela olha para o poço existencial dela, que é um poço que não flui, que é o poço da frustração, que é o poço da decepção, é o poço das tentativas frustradas da própria vida, é um poço que não leva a uma vida que flui.
Talvez você nessa noite, querido, se sinta assim. Você está em meio a um poço que não flui. Mas o nosso maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o Deus forte, Pai da eternidade, o Senhor da história, o Senhor dos senhores, está aqui nessa noite para te dizer: há como te tirar deste poço que você se afundou. Nele há vida, e é vida eterna, é vida que flui para a eternidade. O que você precisa é beber dessa água. A quantidade do poço dessa mulher era limitada. Era um poço que não era algo que permanecia, era limitado. Mas no cumprimento dessa missão, precisamos entender que Jesus agora vai despertar a consciência de pecado dessa mulher. Olha Jesus confrontando: cadê o teu marido? Não tenho. Não tenho. Talvez, querido, essa mulher tentou encontrar no marido, no homem, e a história de muita gente que tenta encontrar na pessoa a satisfação. Talvez seja a sua história. Você tentou encontrar nos amores terrenos. Então não é verdade? Tenta em um relacionamento, não fica contente, aí tenta no outro, tenta, vai, mas não resolve, não sacia. É como se Jesus estivesse nos elucidando essa história para nos dizer assim: só em mim você vai encontrar plena satisfação. É Jesus lhe dizendo nessa noite: vem para mim, porque comigo não tem este poço fundo de decepção. Vem para mim, porque comigo a água da vida flui. É interessante que Jesus agora vai despertar a fé dessa mulher. Veja, do verso 25 ao verso 30. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Bem, primeiro ela começa dizendo que ele é judeu. Agora ela está começando a entender que ele pode ser o Messias. Está para vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso de número 26. Disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Sabe aquele momento que Jesus estava perto para fazer o apelo? Toda vez que você vai fazer o apelo, aí surge uma situação inusitada para atrapalhar o Espírito Santo de Deus de agir. Já teve essa experiência? Rapaz, estou uma experiência aqui com essa pessoa. Aí chegam: ei, fulano, tudo bem? Ele não percebeu, os discípulos não perceberam que Jesus estava numa intimidade, numa sintonia com essa mulher, num momento muito decisivo. Eu sou este. Você está procurando o Messias? Eu sou este. Mas os discípulos entraram. Os cumpridores da missão precisam ter sensibilidade para perceber quando é o Espírito Santo que está agindo. Às vezes aquele coração está contrito, ali chega alguém para atrapalhar, e aí Jesus está ali naquela sintonia. E aí me encanta ver, queridos, o verso 28, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que coisa maravilhosa! Essa mulher de perdida, agora alcançada por Jesus. Agora de perdida, ela se torna uma anunciadora. Essa mulher de alguém que estava à margem da sociedade, perdida nas suas decepções amorosas, quando se encontra com Cristo,
ela vai aos da cidade, ela volta à cidade, inquieta. Venham, vejam aquele que disse tudo o que aconteceu comigo. Deus aguçou nela uma necessidade agora de ver que Ele era o próprio Cristo, o Messias. E Ele desperta a fé, Ele desperta o interesse, desperta a motivação. E essa mulher agora é alcançada pela graça do Senhor Jesus. Sabe o que Deus espera que você faça nesta noite? É que você saia como essa mulher e diga: venham e vejam tudo o que o Messias, o Senhor Jesus, fez na minha vida. Sabe, Jesus está esperando que você saia daqui nessa noite e comece essa semana como aquele que vai anunciar, vai proclamar, vai falar, vai ministrar, vai cumprir muito bem a missão que Ele confiou nas suas mãos. E talvez, querido, você não consegue perceber, mediante as suas decepções, que o maior ministério, a maior missão começa dentro da sua própria casa. A maior missão de um discípulo de Jesus é dentro da própria casa. Às vezes nós não temos olhos, a vida está assim te dizendo: faça isso, faça aquilo, trabalhe aqui, ganhe esse dinheiro para compensar aquela perda, ganha mais, trabalha mais, faz hora extra, faz isso, faz aquilo, faz, e você não tem tempo para parar, para refrescar a sua memória em Deus e para ouvir a voz de Deus e com essa sensibilidade ir e anunciar o reino de Deus. O mundo lá fora está pregando assim para você: vai, corre, anda, nós temos hora, vai chegar atrasado, vamos rápido, eu tenho que ir lá, eu tenho que chegar. E a gente está como loucos em meio ao nosso tempo, correndo para lá, correndo para cá. O Senhor Jesus quer que a gente pare junto aos samaritanos deste tempo, junto aos perdidos da nossa era. Todos os dias você se senta ao lado de pelo menos 60% de pessoas que estão perdidas. Olhe lá se não é mais. Todos os dias você se senta junto a poços, como o poço da mulher samaritana. E quando Jesus desperta a fé, veja comigo o verso 39, vá para o verso 39, capítulo 4, diz o texto que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse: tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Vinde, vede o que eu experimentei, eu quero que você experimente também. E ela vai à cidade dos samaritanos, ela volta e se encontra, e agora este povo todo é salvo, porque quem é alcançado pela graça do Senhor como cumpridor da missão, tem pressa em ser instrumento do Senhor para a salvação da sua família, do bairro, dos vizinhos, dos amigos. Aqueles que são alcançados pela graça do Senhor não deixam que esta missão, esta vocação um dia amorteça na sua história. Por isso, nessa noite, Deus está chamando a você, a mim, para que sejamos os alcançados pela água da vida, aqueles que vão se dessedentar mediante essa água purificadora, e vamos sair daqui certos de que amanhã nós vamos começar um novo dia. Mas a nossa missão começa a partir do momento que colocarmos o primeiro passo para fora deste templo. Quando colocarmos o passo primeiro ali fora, a nossa missão vai começar, e nós vamos sair daqui, e em breve nós vamos voltar
com muitos samaritanos ao nosso redor, porque viram quão grande é o Salvador que nos alcançou. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte, nós vamos orar ao nosso Deus. Há muitos. Que você comece a orar. Eu quero que você comece a pensar em você mesmo. Comece a pensar naquilo que tem roubado você, este senso de missão. É muito bom quando a gente pensa no final do ano da missão. É muito bom quando a gente está fechando o ano de 2017 pensando na missão. É muito bom quando a gente volta para casa hoje falando assim: nossa, tem tantos samaritanos, tem tantos como essa mulher, que estão em meio a uma cacimba, um buraco tão fundo. E é bem verdade que eu estou muito preocupado com os meus problemas, as minhas dificuldades. Mas como eu louvo a Deus porque participamos de um culto como este nesta noite.